Olá, eu sou Priscila Anderson e começa agora mais uma edição do programa Viver Melhor. E a nossa equipe preparou um programa muito especial. Nós estamos no Vila Frutti, em Vila Velha, para mostrar alguns alimentos que afinam a cintura e ajudam a secar a barriga. E mais, tem a entrevista especial dessa semana com a médica homeopata Vera Lúcia Taquete Machado. E você vai conhecer um pouco mais sobre suplementos alimentares. E aí, gostou? Então fique ligado que o programa Viver Melhor já está no ar. E você sabe o que é homeopatia? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. A nossa entrevista especial de hoje é com a doutora Vera Lúcia Taquete, que é homeopata. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora, eu tenho várias dúvidas sobre a homeopatia. O que é essa especialidade? Bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando da nossa especialidade, né? Então, como eu já comecei a dizer, a homeopatia é uma especialidade médica, como é as outras especialidades, pediatria, ginecologia, né? Cardiologia, é uma especialidade médica. E é indicado para quem? Então, a homeopatia, ela trata o sujeito como um todo, então ela é indicada em todos os casos, né? Não tem uma indicação para ir, é o tratamento da pessoa, e ela pode começar esse tratamento desde a gravidez, né? Vamos lá, doutora, por exemplo, eu estou grávida, eu quero tratar o meu bebê pela homeopatia. Então, é o pediatra que eu devo procurar no nascimento, é a homeopata? Sim, com certeza. Talvez não vai ser a homeopata que vai no parto, durante o parto, que tem o pediatra, neonatologista que vai te atender. Mas desde a primeira consulta, quer dizer, você já pode até fazer uma consulta pré-natal, que eu costumo fazer, até para estar orientando as mães, dando dicas e também já prescrevendo alguns medicamentos, se necessário, possa ser usado logo no início. Então, a homeopatia, nem sempre a pessoa precisa ter uma queixa, precisa estar doente. Não. É um tratamento que você segue desde o nascimento. É, tipo a pediatria, né? A diferença é a abordagem, né? Você vai tratar como um pediatra, vai fazer puericultura, vai pesar, vai medir, vai orientar a alimentação como um todo. E o tratamento homeopático, né? A abordagem em termos de tratamento é que é diferenciada. E no caso de, por exemplo, doenças, meu filho está com garganta inflamada, como é que é feito esse tratamento para quem não conhece essa especialidade? Então, na homeopatia, você não trata a doença, então você trata o doente, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a homeopatia tem vantagem, né? Porque às vezes na alopatia, para você chegar a um diagnóstico, você precisa de uma evolução do tratamento, né, para poder você saber que diagnóstico é aquele. Enquanto isso, você vai dando sintomáticos. E na homeopatia, mesmo antes de você ter o diagnóstico final da doença, que é importante você ter se é uma amigdalite bacteriana, virótica, né, ou uma irritação na garganta, né, então, mesmo antes que você tenha esse diagnóstico, você vai ver como é que esse sujeito está manifestando essa doença, né? Por exemplo, se ele está tendo febre com sede, né? Ele está tendo febre muito alta, ele delira durante a febre, ele sente frio, né? Então, quais são os medicamentos que eu já posso ir dando, porque a gente trata o sujeito, como que aquele sujeito manifesta a sua doença. E às vezes você dando um medicamento nesse momento, você consegue até abortar essa doença, né? Ou que essa doença se manifeste de uma maneira menos grave. A doutora falou em medicamentos, né? O que a gente conhece, ouve falar, são de gotinhas. O que são essas gotinhas? Desculpa eu fazer algumas perguntas assim tão básicas, mas é para quem está em casa também e eu própria tenho dúvidas. O que são essas gotinhas? Então, o medicamento homeopático, ele é feito a partir de plantas, a partir de minerais, né, como o arsênico, a partir de animais, produtos animais, né? E esses medicamentos são preparados na farmácia homeopática, né? Que a gente chama, são diluídos e dinamizados, né? Porque a gente utiliza doses infinitesimais. E esses medicamentos eles podem ser preparados de algumas maneiras, em formas de gotas, né? Em formas de
de glóbulos em formas de papel, né, que a gente chama um pozinho. Então você tem várias maneiras de tomar um remédio homeopático, não é só gotas, né? Quando a doutora fala que trata o paciente por um todo, inclusive a questão emocional também? Sim, com certeza, porque para Hahnemann, né, você quando adoece, primeiro você tem um desequilíbrio da sua energia vital, né, ou você tem algum conflito interno, né, que desequilibra a sua energia e você tem a doença. Então, quando você manifesta a doença, às vezes mesmo que você manifeste onde você é mais suscetível, que seja na garganta, que seja no ouvido, que seja na pele, a doença não é só aquilo ali, né? A doença ela está no seu corpo, que é um sistema. Então, você adoece como um todo. Então, você tem que tratar esse sujeito como um todo, né? Você tem que tratar a doença em toda a sua extensão, da maneira mais breve e suave possível, né? Por isso que ele preconiza as doses infinitesimais, doses mínimas, né? Bom, e depois do intervalo nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre homeopatia. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje com a doutora Vera Lúcia Taquete. A gente está conhecendo um pouquinho sobre a homeopatia. Doutora, algumas vezes eu também vou fazer o tratamento da homeopatia e não necessariamente eu vou abrir mão do tratamento alopático? Eu digo sempre para os meus pacientes, né, antes de ser homeopata eu sou médica, né, então eu vou tentar sempre lançar mão daquilo que vai ser o melhor para o paciente, né? Lógico que, a meu ver, a homeopatia, por ela tratar o sujeito, por ela tratar a pessoa como um todo, né, por ter uma maneira diferente de tratar, eu vou sempre fazer o possível para usar a homeopatia, porque também causa menos efeitos colaterais, menos danos, né, e você trata a pessoa mais profundamente, essência, na né? sua essência, então. Mas muitas vezes a gente lança mão de outros tratamentos também, né? Porque a medicina está aí, está evoluída e a gente está aí para a gente utilizar todas as oportunidades. Então, o que vai dizer o que você vai usar é o paciente, né? E tem algum caso que a homeopatia não vai solucionar sozinha? Com certeza. Se o paciente tiver, por exemplo, uma deficiência hormonal, ele nasceu com déficit hormonal, né, no caso de um déficit de crescimento, por exemplo, uma deficiência de hormônio de crescimento. Então não tem como a homeopatia curar isso, né? Então se ele tem uma deficiência hormonal, ele vai ter que usar aquele hormônio. Ou, por exemplo, o paciente tem uma fratura, né, no caso, uma fratura. Eu posso até dar remédios para ajudar no processo inflamatório, estimular a cicatrização, mas ele vai ter que fazer a correção ali, né, cirúrgica, a correção da fratura como tradicional. Então, nem sempre, mas na maioria das vezes, a homeopatia ela pode ser usada em qualquer doença, né? Então, não é a outra coisa também que as pessoas falam muito da homeopatia, acho que é importante esclarecer, é que a homeopatia é muito lenta, e isso não é verdade, né? Um dos princípios da homeopatia, que está lá no Organon, que é o livro básico da homeopatia, é isso: a doença ela tem que ser curada na sua extensão, né, de maneira breve e profunda, em toda a sua extensão. Então, se você tem uma doença aguda, por exemplo, você está com uma amigdalite, né, que foi o exemplo que você citou, eu tenho que curar essa amigdalite em 2, 3 dias, esse paciente já tem que estar melhor, já tem que a febre já estar melhorando, né, lógico, a cura total leva, né, 7 a 10 dias, mas ele tem que já estar melhor. Agora, se você me procura por uma doença crônica, uma rinite, uma asma, né, então isso aí, o tratamento é mais lento, porque é uma doença crônica, uma doença alérgica. Então, esse mito, né, porque isso é um mito de que a homeopatia é lenta, não é lenta, né? Pelo contrário, se você dá o medicamento correto, em 24 horas, assim, o paciente transforma, ele muda, né? Em casos de doenças graves, um câncer, por exemplo, a pessoa não abandona a quimioterapia, a radioterapia, mas quer também fazer um tratamento com a homeopatia, possível? Com certeza, e a homeopatia, ela muitas vezes ela ameniza muitos sintomas do câncer, né? Ela contribui com o tratamento e pode ser utilizados os 2 medicamentos. Então, né? por exemplo, se a pessoa nunca procurou um homeopata e chegou à terceira idade,
Posso procurar tranquilamente? Qualquer época da tua vida você pode tratar com homeopatia. Lógico, quanto mais precoce, melhor, né? Claro. Porque a própria abordagem da homeopatia, ela considera a pessoa, né? Tanto que se você for tratar, por exemplo, uma pneumonia, você vai considerar o que aquele paciente, não os sintomas comuns a todas as pneumonias, mas o que aquele paciente manifesta de diferente naquela pneumonia. Por exemplo, um paciente que tem uma pneumonia, que a gente vai tratar com Briônia, por exemplo, que é um remédio homeopático, ele vai querer ficar quietinho, ele vai ficar deitado do lado do pulmão que está afetado, ele não quer que ninguém mexa com ele, porque ele não quer nem se movimentar, ele tem muita sede, né? Se alguém vai falar com ele, ele fica irritado. Mas uma pneumonia de fósforos, por exemplo, que é um outro remédio homeopático, o paciente vai ter também muita sede por água gelada, mas ele já vai querer que fique junto com ele, que a mãe fique junto, né? Então, assim, são as diferenças de como a pessoa manifesta aquela doença, né, que vai ser dado o medicamento. Cada um é personalizado para o tipo de queixa, né, que o paciente tem. E, doutora, para finalizar, dá um panorama para a gente da homeopatia no nosso estado, por exemplo. Tem um crescimento da procura? Como é que está isso? Sim, hoje em dia a gente tem, na Prefeitura de Vitória, a gente já tem no Centro de Especialidades vários homeopatas, inclusive quem precisar de homeopatia pode procurar as nossas unidades de saúde de Vitória e solicitar, né, para ser agendado para o homeopata, que estão no centro de referência. A gente tem também o centro de referência do Estado, que também tem homeopatia já há vários anos e funciona, né, acho que em termos de Brasil a gente está até bem avançado. E muitas cidades do interior já tem uma política nacional das práticas integrativas e complementares de saúde, no qual a homeopatia faz parte, a fitoterapia, a acupuntura, né? E essas práticas têm uma coordenação estadual, que é a doutora Ana Rita, e essas práticas estão sendo implantadas em todo o estado do Espírito Santo. Doutora, qual é a diferença básica entre alopatia e homeopatia? Tem características aí que a gente pode, né, fazer essa diferenciação? Então, é uma especialidade médica, né, que você precisa ser médico, conhecer as doenças, conhecer o diagnóstico como um todo, mas a diferença básica é o quê? É na medicação, no medicamento, né, e esse medicamento e na abordagem. Então, a homeopatia, ela utiliza a lei dos semelhantes, né, em que o semelhante cura o semelhante, que você vai dar um medicamento, né, que causa aquela doença, que vai atuar com o estímulo vital. Você vai estimular o organismo a reagir, né, e produzir uma doença artificial e combater aquela doença. A outra diferença é que você vai utilizar medicamentos em doses infinitesimais, né, com doses mínimas, né. Por exemplo, tem uma lei de um médico, a lei de Schutz, que diz que, né, um medicamento tóxico, né, em altas doses, ele vai aniquilar as células. Em doses pequenas, ele vai diminuir. E em doses mínimas, ele vai estimular as células, né? Então, a homeopatia, ela utiliza esse princípio, né? Ele utiliza as doses mínimas e essas doses mínimas vão estimular o organismo a combater aquela doença. Né? E os medicamentos são experimentados no homem são, porque os medicamentos alopáticos eles são experimentados na maioria das vezes nos animais e os medicamentos homeopáticos eles são experimentados no homem são, né? Então eles são feitos todos um catálogo, a pessoa toma um remédio e aí aqueles sintomas que eles vão manifestando são catalogados e depois você tem que conhecer esses sintomas, né, essas características daquele medicamento e aplicar, né, na pessoa doente, né, que tem que ter as mesmas características. De fato, são muitas diferenças. Agora, eu posso procurar homeopatia para questões, eu tenho uma sudorese excessiva, eu tenho queda de cabelo, também pode ser utilizado? Com certeza, porque a gente quando tem uma doença, uma sudorese excessiva, isso geralmente está relacionado ao seu estado como um todo, o seu estado emocional, o seu estresse, ao que você está vivendo naquele momento. Então, é um desequilíbrio, né? E se é um desequilíbrio, ele pode ser tratado com homeopatia, qualquer doença.
Bom, doutora, aprendi muito, né, com a nossa entrevista. Espero que vocês também tenham aprendido e queremos vê-la novamente no programa Viver Melhor. Será um prazer, sempre que precisar estarei à disposição. Espero ter esclarecido o suficiente. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai conhecer um pouco mais sobre suplementos alimentares. É só um instante. Estamos de volta com o programa Viver Melhor e agora você vai ver uma matéria sobre suplementos alimentares. Na busca por um corpo perfeito, músculos torneados e curvas desejadas por qualquer um, as academias lotam e o consumo de suplementos alimentares aumentam. Os mais consumidos são o Whey Protein, que é um produto extraído do soro do leite que fornece ao organismo proteínas adicionais. O BCAA, que é um conjunto de aminoácidos que visa impedir a catabolização muscular e auxilia na recuperação muscular pós-treino. Já a creatina é uma molécula que aumenta a hidratação muscular e a força. O termogênico é uma substância à base de cafeína que auxilia na redução da gordura corporal e aumento do metabolismo. De acordo com o nutricionista esportivo Rafael Monteiro, é necessário fazer uma avaliação completa antes do consumo de suplementos. Realmente é muito importante que haja primeiramente uma avaliação do profissional adequado para o consumo desses diversos suplementos, como por exemplo, a avaliação do percentual de gordura, percentual de massa muscular, para fazer uma avaliação completa da composição corporal desse indivíduo, fazer também uma avaliação do estado fisiológico desse indivíduo, se ele pode ou não consumir determinados nutrientes, lembrando sempre que a suplementação é uma forma de complementar as nossas alimentações. Caso você já tenha uma alimentação adequada e um estímulo adequado de treinamento, não há necessidade de se utilizar suplementos alimentares. Caso haja uma demanda metabólica da atividade física, faz-se necessário utilizar esses suplementos alimentares. E quais os riscos que a pessoa pode correr ao tomar esses suplementos sem orientação médica? Bom, os riscos são diversos. Podem acarretar desde uma insuficiência renal ou problemas renais, como cálculos renais, desde problemas hepáticos. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo e da substância e da quantidade consumida para a substância consumida. A pessoa que chega, por exemplo, numa loja de suplementos, como é que eu fico sabendo que eu estou optando por uma marca boa, por um bom produto? Extremamente importante, antes de adquirir qualquer suplemento alimentar, se fazer uma pesquisa de mercado. Avalie quais são as marcas de maior credibilidade no mercado e com maior tempo no mercado. Existem suplementos que, por exemplo, uma pessoa deve tomar e a outra não? Sim, existem. Principalmente de acordo com o objetivo de cada pessoa. A partir das avaliações realizadas, nós delinearemos o objetivo desse indivíduo e a partir do indivíduo, seja ele de hipertrofia muscular, de redução da gordura corporal, redução do colesterol sanguíneo, controle da glicemia, nós suplementamos de acordo com a necessidade de cada um. E é importante talvez ressaltar, Rafael, que os suplementos devem ser utilizados quando a pessoa está treinando, né? Determinados suplementos só têm uma eficácia interessante de acordo com a demanda metabólica criada de acordo com o treinamento desse indivíduo. Se é determinado suplemento e não tem a demanda metabólica da atividade física, não há necessidade de consumir, que é o exemplo da creatina, por exemplo. A maioria das funções da creatina só são efetuadas, a princípio, de acordo com o treinamento físico. E nem sempre a musculação, se eu quiser fazer uma caminhada, um trabalho aeróbico, né, de bicicleta, o objetivo, o termogênico, por exemplo, pode ser consumido por essas pessoas? Pode ser consumido a partir das avaliações físicas e do aval de um profissional adequado.
E depois de conhecer um pouco mais sobre suplementos alimentares, chegou a hora de você conhecer alguns alimentos que afinam a cintura e ajudam na redução daquela barriguinha. E hoje com a gente aqui a nutricionista da Onodera Estética, Camila. Camila, como assim seca a barriga? Então, Priscila, na verdade são alimentos que auxiliam no processo de emagrecimento, né? E ajudando no processo de emagrecimento vai haver uma redução da adiposidade na região abdominal, né? Vai afinar a cintura. Mas o que esses alimentos possuem para promover essa queima de gordura? Então, esses alimentos, eles são alimentos ditos como alimentos funcionais, que eles possuem substâncias fisiologicamente ativas que vão promover, além de ajudar nesse processo do emagrecimento, vai também prevenir doenças, né? E produzir efeitos benéficos sobre a saúde humana. Então são, por exemplo, as fibras, né, que estão presentes nas frutas, né? Hoje nós temos aqui uma cesta de frutas onde tem a laranja, a ameixa, a maçã, a banana, né? Todos esses vegetais verdes escuros, né, o brócolis, o espinafre, a couve, todos esses alimentos, eles ajudam, né, nesse processo porque eles contêm uma quantidade de fibras bem interessante que auxiliam no processo de emagrecimento, porque as fibras, elas ajudam no controle, né, promove uma saciedade, né, porque ela reduz o esvaziamento gástrico. Então vai promover, o indivíduo vai ficar mais saciado por mais tempo. Então vai haver um controle da ingestão de alimentos. Bom, aqui estão alguns alimentos. Isso. Existem outros dentro dessa função? Existem alimentos que são ditos como termogênicos. Termogênico, lembrando, auxilia na queima de gordura e acelera o metabolismo. Exatamente, né? São alimentos que são ditos termogênicos, que eles ajudam, aceleram o metabolismo. De que forma? Eles aceleram porque no processo de digestão, né, desses alimentos há um gasto energético, né? O corpo consome energia e essa quantidade de energia que é utilizada é que promove esse aceleramento do metabolismo e, consequentemente, eleva a temperatura corporal e contribui, assim, para o emagrecimento e também a redução da adiposidade na região abdominal. Quais outros alimentos, doutora? Os alimentos termogênicos, né, no caso é o gengibre, né, que hoje está sendo muito utilizado nos sucos, né, no suco verde, em vitaminas, em outros sucos de frutas, né, em chás. Então, o gengibre, ele é um alimento termogênico. Assim como a canela também, né? Nós temos a canela, né, em pó, mas aqui a apresentação está em pau, mas ela pode ser utilizada em chás, sobre frutas também, em vitaminas, né? Então, ela tem, esses alimentos, eles têm o benefício de promover o aceleramento do metabolismo e favorecendo, assim, o processo de emagrecimento. E a questão da saciedade? Existe essa ligação com as fibras? Existe, porque as fibras, elas vão retardar, né, o esvaziamento do estômago e vai promover essa saciedade, né, vai promover, o indivíduo vai ficar saciado por mais tempo e vai também diminuir aquela sensação da fome. Então, as fibras, ela tem desempenhado um papel muito importante, tanto em outros benefícios à saúde, né, no controle de várias outras doenças, prevenção de outras doenças e também no processo de emagrecimento. Camila, agora eu ouvi dizer de uma substância chamada cromo. O que é isso? Cromo é um mineral que ele auxilia, ele participa ativamente no metabolismo dos carboidratos, né, potencializando a ação da insulina e isso favorecendo o aumento da captação da glicose para dentro da célula, favorecendo o metabolismo. E quais alimentos que a gente pode encontrar? Então, nos alimentos, todos os cereais integrais, então trigo integral, arroz integral, né, aveia, né, e assim aqui nós temos a aveia, né, e todas as leguminosas, né, como os feijões, o grão de bico, a ervilha, também são presentes nas leguminosas, nas carnes magras, né, e ele participa ativamente no metabolismo dos carboidratos, melhorando dessa forma a ação da insulina, para ela captar a glicose para dentro da célula e fazendo assim, melhorando de uma forma geral o metabolismo para melhor ser aproveitado como fonte de energia. Também auxilia na queima de gordura. Também auxilia na queima de gordura e também no metabolismo dos carboidratos. Melhora o perfil, né, lipídico, né, diminuindo o colesterol, né, o colesterol total e aumentando o colesterol HDL, que é o colesterol bom. Então deixa eu ver se eu entendi. Há 4 meses do verão
É hora de investir, então, nesses alimentos. Sim, investir em alimentos saudáveis, alimentos funcionais, alimentos e também investir numa alimentação balanceada, né, rica em todos esses nutrientes. Obrigada à Estética Nodera, né? E a sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade de estar vindo falar um pouquinho sobre saúde também e com certeza sobre boa forma. O programa Viver Melhor de hoje chegou ao fim e nós queremos saber o que você quer ver no próximo programa. Faça a sua sugestão através do site que você vê aí na sua tela. Um grande beijo e não se esqueça, nós temos um encontro marcado com a saúde no próximo programa. Até lá!